Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E vamos retomar a nossa aula do capítulo 2, tá? Lá na página 30, tá? Nós vamos voltar ao português. Então, assim, ó, vamos acabar com esse capítulo agora. Vocês vão fazer as atividades. Tudo que nós fizermos de atividades da apostila vai ser contabilizado para os vistos quando nós voltarmos, certinho? Beleza? Então, vamos lá. Romantismo português, certo? O romantismo português se deu em 1825. Logo já estava ali começando a dar os resquícios, né, do romantismo por desdobramento do que estava acontecendo na Europa. Lembram lá que começou, que nós tivemos o Byron na Inglaterra, tivemos o romantismo francês, tivemos alguma coisa que não despertou tanto como no português. Claro que, né, nós vamos estudar o que é o português e o brasileiro, certo? O resto que a gente estudou foi só para ter uma noção, porque muitos se basearam naquilo como Byron, né? A questão byroniana. Lembram dele? O mistério, o pessimismo, né? Então, a tendência dele vai ser respingada em português e no brasileiro. Então, por isso, nós tínhamos que entender um pouquinho do romantismo europeu, certo? Então, o romantismo português, ele se deu em 1825. O que estava acontecendo? O momento histórico vivido em cada país altera a característica do romantismo que teve início na Alemanha, na Inglaterra e na França. Em Portugal, o romantismo surge no século XIX, temendo a invasão francesa em decorrência do bloqueio continental em 1808, a corte portuguesa havia se transferido para o Brasil, dando início a um trabalho de reestruturação do país, o que começou a propiciar a independência dessa sua colônia, que ocorreu finalmente em 1822. Então, a decorrência da corte portuguesa ir ao Brasil foi o que marcou o contexto histórico daquela época do romantismo português, a ida da corte para o Brasil. O início do romantismo em Portugal é marcado com a publicação em 1836, 1825 já estava tendo os requisitos, né? Alguns fragmentos já, respingos do romantismo, mas ele consolidou em 1836 com a publicação Voz do Profeta de Alexandre Herculano, que é a primeira fotinho lá do slide que eu mandei para vocês. A primeira foto lá do slide, que ele é o Alexandre Herculano, sendo na sequência lançada a revista romântica portuguesa O Panorama em 1837. Embora em 1825 tenha sido publicado Camões, obra de Almeida Garrett, pode-se datar o início do romantismo a partir de 1836. Garrett publicou em 1825 a obra Camões, que é um romance que mostra bem já as características do romantismo, mas ele foi marcado em 1836 pela obra O Profeta, A Voz do Profeta de Alexandre Herculano, tá? 1825 foi Almeida Garrett, que também é importantíssimo para o romantismo português, tá? Podem marcar esse nomezinho, depois nós vamos ver ali nos autores. Eles são muito importantes. E ele que deu o início. Um iniciou e o outro consolidou. Então, o início se deu em 1825, mas foi consolidado em 1836, certo? Bom, as características são as gerais, né, do que estava acontecendo. Claro que cada característica se compõe a um país, né, como foi colocado anteriormente. Então, mas isso serve para todos, tá? Além do byronismo, o culto do culto ao fantástico, do egocentrismo,
do mal do século, né? Tudo características do Byron, certo? Do medievalismo e da religiosidade são características do romantismo também. A libertação estilística, ou seja, o romantismo é a oposição ao classicismo, que o clássico ele era todo, lembram lá, todo engessado. Nós tínhamos os sonetos, nós tínhamos o épico, lembram lá, os Lusíadas, que eles eram engessados, eles tinham a forma de como ele tinha que ser escrito, né? Dada a liberdade de criação, que agora o romantismo dá essa liberdade aos escritores, né? Nesse novo estilo que dispensa as regras exaltadas pelos clássicos e inclusive faz uso de uma linguagem muito próxima coloquial. Então ele já não trabalha mais aquela forma tão clássica e culta e ele se aproxima mais da linguagem do povo, né? Aí nós vamos entender um porquê, tá? Subjetivismo, o que é o subjetivismo? É o sentimentalismo diante das obras, certo? A valorização de opinião, a valorização do seu ponto de vista, da expressão, pensamento, de acordo com as percepções individuais em detrimento da objetividade. Sentimentalismo, exaltação dos sentimentos. Gente, vamos pensar que o romantismo é a apoteose dos sentimentos, tá? Então, o sentimento vai estar acima de tudo, ok? Acima do racionalismo. Há uma forte expressão de tristeza, melancolia e saudade. A idealização, visão ideal das coisas, que não são vistas de forma verdadeira, mas idealizadas, perfeitas. Às vezes a gente não quer não quer mostrar o perfeito, a gente idealiza aquilo, é o que o romantismo fazia. A ida da família real foi uma fuga que eles, foi uma estratégia de fuga que eles tiveram, né, em relação ao que estava acontecendo com as guerras napoleônicas, certo? Mas para o Brasil foi tudo muito idealizado. Eles foram para ver a colônia, o país, o Portugal, o rei de Portugal está vindo para cá, enfim, para eles era uma coisa idealizada. Culto ao nacionalismo ou patriotismo, né? Como uma forma de recuperar o orgulho português e seus valores, a pátria é exaltada, destacando-se apenas suas qualidades. Não, eu não saí de Portugal para fugir, eu saí de Portugal porque eu precisava naquele momento conhecer a minha colônia, certo? Culto ao fantástico. Forte tendência para a fantasia. Eles vão imaginar, fantasiar tudo o que eles escreverem, tá? Para os sonhos em detrimento à razão, contra a razão. Então, o romantismo é totalmente contra a razão, tá? Isso vocês têm que colocar em mente. Culto à natureza, forte tendência para expressar sentimentos situando-se em ambientes naturais. O português também vai fazer isso, tá? Saudosismo, a saudade, né, que eles têm, que a gente vai ver muito forte isso no Brasil, mas também Dom João, quando veio para cá, ele também sentia as saudades, né, de Portugal, por isso que ele foi embora. Necessidade de refugiar-se no passado, com forte expressão de melancolia e saudades. A Carlota também, né? Nós temos várias obras que ela mostra mesmo que não gostava do Brasil e que queria voltar para Portugal, né? Para a Europa. O romantismo português foi dividido em gerações, tá? Então, em 3 gerações. E essas gerações, elas têm as suas características próprias. Nós também vamos ter, só que vocês vão perceber que elas são gerações diferentes na poesia. Na prosa a gente não coloca em gerações, mas na poesia sim, ela é muito dividida na questão da poesia. Aqui no romantismo, em prosa, poesias, elas são divididas em gerações, tá certo? Então, na primeira geração, que foi em 1825, foi a primeira, né? Ela introduziu essa estética romântica no Brasil, no país, em Portugal. Então, a primeira geração foi quando introduziu a estética romântica para o Portugal. Almeida Garrett escreveu teatros, novelas e poesias. Alexandre Herculano escreveu poesias, romances, lendas e narrativas.
tá? Nessa primeira geração, a gente trabalha muito o patriotismo, tá? A gente trabalha, como a gente viu lá nos slides anterior, né? Esse sentimento de patriotismo, a valorização da pátria, a valorização do orgulho de ser patriota, né? O fanismo patriótico. Eles vão, nessa primeira narrativa, acontece isso, tá? Nessa primeira geração. Já na segunda geração, foi de 1840 a 1860. Que destacou-se entre a história e a literatura voltado com ultra-romantismo baseados em Byron. Então, como nessa segunda geração de Portugal, no Brasil não vai ser diferente, tá? A segunda geração ela vai ser voltada a todas as características de Byron. Aquele pessimismo, aquela valorização da morte, o sombrio, né? A melancolia. Então, toda a segunda geração, tanto em Portugal quanto no Brasil, ela vai estar voltada para essas características byronianas, tá? Como Camilo Castelo Branco é o autor que representou isso. Escreveu Inspirações, um livro Ao Anoitecer da Vida, Pandores, entre outros, tá? Aqui nós temos O Amor de Perdição, é uma obra muito importante e que fala bem dessa questão desse amor proibido, né, da morte. E a terceira geração, que a gente diz que é um período de transição, que no Brasil também né, no nosso teve uma importância muito grande em relação a uma questão social. Aqui a gente já não diz tanto que é uma questão social, tá? Mas é um período de transição para o realismo. O autor já vai ter uma outra visão em relação a essa geração. Ele já não vai ser, ele vai ser romântico, mas ao ponto de mostrar um olhar diferente do que aquele romantista lá da primeira geração. Esse romancista aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai ter um olhar, um pezinho no romance, mas um pezinho também para o realismo, tá certo? Então, esses são o nosso romantismo português. Ele então se encerra assim, com as 3 gerações, contextualização histórica, as características voltadas para o país, os principais autores, e eu queria que vocês dessem uma atenção especial lá na apostila, na página 32, na Revolução do Porto. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Tudo que eu colocar aqui, ó, podem colocar como importantinho, tá? Lá nas gerações, a revolta do caráter, a questão da Revolução do Porto, aqui nós temos as gerações, tá? Podem ir grifando, tem os slides, eu vou mandar os slides para vocês, mas coloquem como importante, tá certo? Em todas essas questões aqui. No nosso atendimento, eu queria que vocês tirassem algumas dúvidas em relação às questões, tá? Então, vamos fazendo juntos e corrigindo juntos, certo? Para a gente tirar as dúvidas. E aí a gente fecha essa nossa parte do romantismo. Meus amores, atividades da página 34 a 40. Lembrando que tudo que nós fizermos agora na quarentena, eu vou olhar quando nós voltarmos para a sala de aula e eu vou dar, vai ser contabilizado para o visto, tá certo? Amo vocês, estou morrendo de saudade de vocês. Cada vez que eu preparo as minhas aulas, eu fico muito emocionada de saudades de vocês e o nosso contato diário, tá certo? Tenham todos uma ótima aula, estudem, foquem, tá bom, gente? E não tirem o foco do que vocês, de quando vocês estiverem estudando. Porque hoje vocês são protagonistas, né, dos próprios estudos. Aqui a gente vai estar orientando, a gente tá junto, mas se vocês não tiverem uma rotina, nada disso adianta. Tá certo, amor? Beijinhos. Amo vocês, morrendo de saudade, morrendo. Pegar vocês e socar. Beijão.